E aí, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus derrame sobre você toda sorte de bênçãos. Que Deus supra as suas necessidades. Que Deus não permite que nada falte na tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que a paz dos céus, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos dar continuidade à nossa série de Fundamentos Cristãos? Dar continuidade ao tópico que fala sobre a porta do reino? Vamos colocar aqui aquela imagem, lembra daquela imagem que a gente colocou no outro vídeo? Falando sobre a porta. Você se lembra? Vamos fazer uma coisa? Coloque aqui embaixo nos comentários o que você está achando dessa série, o que você está achando desses tópicos, se você está aproveitando, se você está aprendendo alguma coisa, se está sendo útil para você. Coloque aqui embaixo nos comentários, nos diga o que você está achando dessa série. Vai ser uma bênção poder interagir com você e saber o que você está achando dela. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre a porta do reino. E nós falamos que a porta do reino, ela tem como primordial o arrependimento, que está aqui em cima da porta, né? O arrependimento. Do lado esquerdo, o batismo nas águas e do lado direito, o dom do Espírito Santo. O arrependimento e o batismo nas águas são pré-requisitos para entrar pela porta. A partir do momento que você se arrepende, que você se conscientiza do pecado e é batizado nas águas, batizado em nome de Jesus, aí você recebe o dom do Espírito Santo. E aí você entra pela porta do reino. No último vídeo que nós fizemos, no primeiro vídeo sobre a porta do reino, nós falamos sobre o arrependimento. E hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá então. Batismo nas águas é outro passo que está associado à porta do reino. Não é um passo do caminho, é um passo da porta para você entrar e começar a caminhar. Não é para depois de algum tempo de vida cristã. Está na porta. Quando falamos sobre arrependimento, necessitamos esclarecer a diferença entre o que a Bíblia ensina e alguns conceitos errados que a igreja tem abraçado, tem ensinado. Ao falar sobre o batismo, também necessitamos esse esclarecimento, porque esse assunto do batismo também está carregado de conceitos humanos, que retiraram do batismo a sua tremenda importância e o rebaixaram a um plano inferior, afirmando que não passa de um mero símbolo de nossa morte com Cristo, ou pior ainda, um simples testemunho público da nossa fé. O batismo é mais do que isso. Para você ter uma ideia, tem igrejas que falam que o batismo nas águas é uma declaração de que você é membro daquela igreja. Ou seja, rebaixou totalmente o verdadeiro significado do batismo nas águas e colocou ele simplesmente a ser um símbolo de que você é membro de uma igreja. E não tem nada a ver com membresia. Não tem nada a ver com participar ou estar numa congregação. Não tem nada a ver com isso. O batismo nas águas é mais do que isso. Afirmamos que o batismo está revestido de sentido e de realidade espiritual. O batismo nos afirma, ou seja, Jesus nos afirma, e os apóstolos também nos afirmam,
que o batismo é muito mais importante do que aquilo que tem sido ensinado. Vamos ver um passo a passo o que as Escrituras nos ensinam. A palavra de Jesus, Mateus 28, versículos 18 a 20, ele fala o seguinte: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, ele fala assim: Quem crer e for batizado será salvo. Não basta você crer. Você sabe por quê? Eu vou te dizer uma novidade que eu acho que você não sabe. Crer, acreditar, até o diabo acredita. O diabo sabe que Jesus é real. O diabo sabe que Deus é real. O diabo sabe da ação do Espírito Santo sobre esse mundo. Na vida dos cristãos, o poder que o Espírito Santo tem para derramar sobre a vida de um cristão que busca a Deus verdadeiramente, o diabo sabe de tudo isso. Acreditar, até ele acredita. Agora, a palavra de Deus, ela diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só que interessante. O ladrão da cruz, aquele ladrão que estava à direita de Jesus e que brigou com o ladrão que estava à esquerda, dizendo para ele: olha, você não sabe quem é essa pessoa, ele está aqui injustamente e tal. E aí ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu descanso, quando estiveres no teu paraíso, no teu reino. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha só que interessante. Você não é obrigado a se batizar, como no caso desse ladrão da cruz. Ele não se batizou, ele creu. E ele olhou para Jesus e Jesus viu nele o coração dele. Jesus viu nele sinceridade. Jesus viu verdadeiro arrependimento. Jesus viu que ele estava sendo batizado. Ou seja, o significado do batizado estava sobre o ladrão da cruz. Então Jesus disse para ele que ele estava salvo, que naquele próprio dia ele estaria com Jesus no paraíso. Agora, se você não crer, você já está condenado. Aí não adianta, se você não acreditar ou rejeitar as coisas de Deus, você já estará condenado. No texto de Mateus, Jesus colocou o batismo no início da vida com ele. Primeiro batizar, depois ensinar e guardar as coisas que ele ordenou. Não diz que é para primeiro ensinar, depois batizar. Jesus não fala que primeiro você vai fazer a obra, primeiro você vai pregar a palavra, não, primeiro você batiza. Depois você ensina. E depois você guarda aquilo que te foi ensinado. O texto de Marcos é mais forte e muito claro. Quem crer e for batizado será salvo. A igreja vive como se Jesus tivesse falado: quem crer e for salvo deve ser batizado. Não, nós estamos invertendo a coisa. A coisa não é desse jeito. Que autoridade temos para trocar as palavras de Jesus? Porque a maior parte da igreja crê que o batismo não é importante para a salvação. Se o batismo fosse apenas o que a igreja tem ensinado, Jesus nunca diria o que disse. Será que ele estava entusiasmado e exagerou um pouco? A gente sabe que não. Portanto, a gente precisa devolver
a autoridade que o batismo tem. Olha só como os apóstolos interpretavam o ensino de Jesus sobre o batismo. Qual era a prática dos apóstolos? Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos 9 casos de batismo. Analisando todos esses casos, nós podemos perceber um fato muito significativo. É algo comum a todos eles. Em todos os casos, o batismo foi imediatamente após receberem a palavra. Os apóstolos não esperavam nem sequer um dia. Há alguns casos que são até estranhos. Vamos ver eles. Vamos vê-los, né? No Pentecostes, lá em Atos 2, versículos 38 a 41, batizaram 3.000 em um só dia. Por que isso? Por que não foram batizando aos poucos? Por que não procuraram primeiro conhecer toda aquela gente? Havia muitos que eram de outras cidades. Olha só, totalmente diferente do que é feito hoje. Hoje as igrejas vão fazer cursos para poder batizar. Às vezes levam um ano preparando as pessoas para o batismo. Os apóstolos não tratavam o batismo dessa forma. Os samaritanos, em Atos 8, no versículo 12, o único requisito era dar crédito à palavra do reino e ao nome de Jesus. Não era necessário passar por provas, nem necessitavam de meses de estudos bíblicos. O batismo nas águas, ele era feito imediatamente. O etíope eunuco, de Atos 8, versículos 36 e 38, ele era um gentil. Filipe nem o conhecia. Talvez por isso havia uma pergunta: há algo que impede que eu seja batizado? O etíope faz essa pergunta para Filipe. A resposta foi: é lícito te batizares. Novamente, não necessitava de uma escolinha de batismo, não. E Paulo, o apóstolo Paulo, em Atos 9, versículos 17 e 18, e Atos 22, versículos 13 e 16, foi o caso que mais demorou, 3 dias. Mas isso porque ele estava isolado e cego. Não havia quem o batizasse. Ainda assim, quando Ananias foi até ele, perguntou: por que te demoras? Cornélio e a família dele, em Atos 10, versículos 44 e 48. Aqui eram muitos gentios que Pedro não conhecia, mas ele mandou batizá-los imediatamente, mesmo sabendo que os judeus em Jerusalém iriam estranhar e questionar. Você está vendo como o batismo ele sempre foi feito assim que a pessoa aceitasse o caminho, assim que a pessoa aceitasse a palavra de Deus, entendesse, eles já procuravam batizar imediatamente. O carcereiro e a família, de Atos 16, versículos 30 e 34, esse é o caso mais interessante. Sabe, a palavra nos mostra que tudo começou por volta da meia-noite, quando se sucederam uma série de acontecimentos. Depois, Paulo e Silas pregaram para toda a família do carcereiro. A seguir, o carcereiro foi lavar os vergões dos açoites de Paulo e Silas, e então foram batizados naquela mesma noite. Mas era de madrugada. Para que tanta pressa? Paulo não podia nem mesmo esperar o amanhecer. O que os apóstolos viam de tão importante no batismo para serem tão apressados em batizar? Certamente que para eles não era apenas um símbolo, tampouco era um testemunho público de fé. Em vários casos não havia público nenhum. Mas que era então? Vamos continuar vendo aqui, ó. Por exemplo, o caso de Crispo e outros, né, que foram batizados junto com Crispo. Está lá em Atos, no versículo 18, no capítulo 18, versículo 8. Novamente, a única condição para ser batizado era receber a palavra. Criam e eram batizados. Apesar de que, aqui não fala que eram batizados no mesmo dia. Também não fala o contrário. Certamente que os apóstolos tinham uma só prática. Os 12 na cidade de Efésios, em Atos 19, versículos 4 e 5,
logo que foram ensinados sobre Jesus, foram batizados. Então a gente está vendo que a prática do batismo nas águas era imediata. Não tinha preparação. Os apóstolos não viam, a palavra de Deus não prevê uma preparação para o batismo. O que os apóstolos ensinavam? Qual era o ensino dos apóstolos? Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, a gente vê assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Olha só a importância do batismo. Se nós somos batizados em Cristo, no nome de Cristo, como Jesus mandou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos revestimos de Cristo. Nós nos revestimos do poder de Cristo. Olha a importância que o batismo tem. Os apóstolos não viam apenas um batismo nas águas, mas um batismo em Cristo. Era mais que um símbolo, porque aquele que se batizava pela fé era unido a Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado em Cristo e revestido de Cristo. Sabe, poderia surgir uma pergunta assim, mas o que nos une a Cristo não é a fé? A resposta é sim, mas o batismo foi a maneira que Jesus determinou para essa fé se expressar e se consumar. Foi Jesus que mandou. A água do batismo não tem nenhum poder em si mesma. Se alguém não creu, nem se arrependeu, ou também uma criança que não tem entendimento, entrar nessa água não acontece nada. Mas se alguém desce a essas águas com fé, pela fé é unido a Cristo. Outro texto que também lança luz sobre o assunto é Romanos 6, no versículo 3. É interessante notar que Paulo fala de duas coisas. Uma que os romanos já sabiam e outra que talvez ignorassem. O que eles já sabiam? Que haviam sido batizados em Cristo. Essa é a essência do batismo. E o que eles ignoravam? Que, como consequência, eles estavam mortos com Cristo. Essa era uma das verdades associadas ao batismo. Sabe, quando nós descemos as águas, o batismo ele é feito em duas etapas. Quando nós descemos as águas, nós estamos morrendo com Cristo para as coisas desse mundo. Nós estamos morrendo para o pecado, nós estamos morrendo para as nossas vontades, nós estamos morrendo para a rebelião, nós estamos morrendo para a independência, nós estamos morrendo para as coisas da velha criatura. Quando nós levantamos, nós estamos renascendo em Cristo, nascer de novo da água e do Espírito. É isso que Jesus estava ensinando. Quando nós saímos da água depois do batismo, nós estamos renascendo para Cristo, nós estamos sendo enxertados na videira verdadeira, nós estamos nos unindo em fé com Cristo. É por isso que não se batiza crianças, porque crianças geralmente não têm o entendimento do que é o batismo, não têm o entendimento do que é se unir a Cristo, não têm o entendimento do compromisso que é feito quando nós estamos nos batizando, morrendo para a velha criatura e renascendo para as coisas de Cristo. Muitos têm ensinado que o batismo significa morte e ressurreição com Cristo. Isso tem boa dose de verdade, mas confunde um pouco o próprio batismo com as suas consequências. O batismo é praticamente uma coisa: união com Cristo, ser mergulhado nele. A morte do velho homem e a ressurreição de uma nova vida são, juntamente com outras coisas, a consequência direta e imediata de sermos unidos a ele. Sabe, olha só que interessante. Eu vou listar aqui, eu vou citar
algumas realidades espirituais que estão diretamente associadas ao batismo nas águas. Primeiro, a ressurreição é a nossa nova vida para servirmos a Deus. Romanos 6, versículos 4, 8, 11, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Efésios 2, versículos 5 e 6 e Colossenses 2, versículo 12. A sua ressurreição é a nossa nova vida para servirmos a Deus. A morte de Jesus é a nossa morte. Portanto, estamos mortos para o pecado, para o mundo e para a lei. Olha só, mortos para o pecado, para o mundo e para a lei. A sua exaltação é a nossa vitória sobre todas as potestades. Embora esses textos não se refiram ao batismo, é evidente que a nossa posição em Cristo, nossa posição é em Cristo, e foi no batismo que fomos colocados nessa posição. Efésios capítulo 1, versículos de 20 a 23 e capítulo 2, versículo 6. Temos o perdão dos pecados no batismo. Nós somos lavados e purificados. Aqui caberia a pergunta, mas o que nos purifica do pecado? É o batismo ou é o sangue de Cristo? Certamente que é o sangue de Jesus. Mas quando? Quando que nós temos contato com o sangue de Jesus? Nós temos contato com o sangue de Jesus quando nós somos unidos a ele pelo batismo. Então é através do batismo que nós somos lavados e purificados. Nós somos salvos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 16 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Nós somos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Quando estávamos no mundo, éramos independentes de Deus, independentes dos homens. Ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém. Agora não nos tornamos apenas dependentes de Deus, mas também da sua igreja. Nós somos submissos uns aos outros. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Submetei-vos uns aos outros, considerai os outros como sendo superiores a vocês mesmos. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? A nossa independência, ela acaba, a nossa rebelião termina aqui. E a partir daqui, nós somos dependentes totalmente de Deus e submissos e dependentes uns dos outros dentro da igreja. Em conclusão, Deus tem uma grande obra para fazer em nós, mas ele não faz nada em nós separados de Cristo Jesus. Deus não nos trata isoladamente. Toda obra que Deus tem para fazer em nossas vidas é em Cristo, através de Cristo, é por Cristo. Ele nos colocou em Cristo e toda a experiência dele se tornou a nossa experiência. Lembre o exemplo da folhinha dentro do livro. Você lembra? Da folhinha dentro do livro. Como podemos aniquilar a velha natureza? Não podemos. Mas Deus crucificou o nosso velho homem com Cristo. Como podemos produzir uma nova vida? Não podemos. Mas Deus nos deu a vida juntamente com Cristo. Como podemos vencer a Satanás? Em nós mesmos é impossível, com as nossas forças é impossível, mas Deus nos colocou assentado nos lugares celestiais, acima de Satanás, das potestades e principados, em Cristo Jesus. Toda essa tremenda vitória é possível porque nós somos batizados em Cristo Jesus, porque nós somos unidos a Cristo. Você lembra aquele versículo que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo? Você sabe por que Jesus fala para que a gente tenha bom ânimo? Porque quando a gente se une a ele através do batismo, quando a gente se une a Jesus em fé, nós tomamos posse do que ele venceu.
Ele já venceu. Por isso que ele fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós estamos em Cristo, nós também somos vencedores. Presta atenção nessas colocações finais. A fé e o arrependimento são condições indispensáveis para o batismo. Por isso, não devemos batizar crianças. Se alguém pergunta como o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado, a resposta é que Deus pode abrir exceções, mas nós não temos essa autoridade, só Deus tem. Se você encontra algum irmão que crê ou pratica de uma forma diferente sobre o batismo, você deve recebê-lo como um irmão. O que ele faz, o faz porque crê assim. Ele age conforme a sua consciência. É uma questão de fé e não uma questão de vivência ou de pecado. Devemos, portanto, recebê-lo como irmão. Ninguém pode se batizar de novo. Se alguém crê que o seu batismo não foi válido porque era uma criança ou porque não havia verdadeiramente se convertido, então não foi batizado, foi molhado. Deve, portanto, se batizar. Olha só, nós precisamos entender bem a diferença entre ser batizado, entendendo o que nós estamos fazendo, e simplesmente dar um mergulho em algum lugar, ser molhado. Existe uma diferença grande. Se alguém diz, mas eu conheço casos de pessoas que não foram batizadas e vivem em santidade, ou então diz, mas Lutero era homem de Deus e cria no seu batismo infantil, nossa resposta deve ser que não podemos nos dirigir pela experiência dos homens, mas pela palavra de Deus. A palavra batismo tem origem na palavra grega bapto, que significa mergulhar, submergir. Mesmo em português é possível perceber esse significado. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 5, em João, no capítulo 3, versículo 23, em Atos, no capítulo 8, versículo 36. Não se mergulha alguém num copo d'água, muito menos em algumas gotas de água. Por isso, o batismo por imersão, pois é a forma mais próxima da realidade. Não importa se ele é feito numa banheira, numa piscina, num rio, num lago, no mar, não importa. O importante é que hoje água para mergulhar, é que haja água para mergulhar a pessoa. Em alguns casos, por impossibilidade, pessoas mais velhas, por exemplo, o batismo pode ser feito despejando-se água sobre o batizando. Este é chamado batismo por derramamento. Glória a Deus! Aleluia! Entendido o que é o batismo nas águas e o que ele significa, eu espero que essa palavra venha trazer entendimento, venha trazer conhecimento, venha trazer discernimento para a sua vida. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, por onde quer que você vá, onde quer que você passe. Leve sempre as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus. Leve sempre a palavra para pregar a todas as pessoas que você encontrar. Seja você uma bênção, em nome de Jesus. Coloque seus comentários aqui embaixo, diga o que você está achando dessa série de fundamentos cristãos. Interaja com a gente, amém? Se você puder, dê o seu like, assine o canal, mande essa palavra para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus, nos ajude a proclamar e propagar a palavra muito mais longe, aonde quer que ela tenha que chegar, aonde quer que Jesus deseje levá-la, em nome de Jesus. Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.